Massa que eu nunca sei quando isso aqui tá online. Mas em algum momento aparece lá. Pronto! Ih, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez. Um dia completando aquela história que mudou a humanidade. Eu nem preciso dizer que foi a história que mudou o calendário. E hoje estamos continuando no livro de João. Justamente Jesus ali que estava na festa. E agora ele, no caso, começa a ensinar na festa. E daí ele começa a arranjar treta pra ele porque está ensinando a verdade. Enfim, deixa eu botar aqui o comentário pra galera que depois chegar saber do que se trata. Pronto. E o massa aqui é o seguinte. A perícope diz assim, ó. João capítulo 7, versículo 25 a 44 diz assim: Jesus é o Cristo? E é isso aí, é isso que a gente vai expor pra honra e glória do nosso Jesus Cristo no dia de hoje. E vamos lá. Vamos lá. Começando aqui, João capítulo 7, versículo 25 ao 44. E só agora que Deus é bom que importa. É Jesus o Cristo? Você vê que massa, né? A lei do Senhor, ela própria, em uma das suas perícopes, esses pedaços de textos, ela própria pergunta: é Jesus o Cristo? A verdade não só é verdade, porque a gente bate nela e ela continua firme, continua de pé, continua mantendo ali o seu objetivo principal, que é expor aquilo que está sendo exposto. Agora, querendo ou não, gostando ou não, a partir do momento que a gente tem um texto que expõe, já vem com a pergunta: é Jesus o Cristo? A gente começa a entender que a lei do Senhor está muito além do que a nossa vã filosofia tem. Enfim, vamos começar. Versículo 25 diz assim: então alguns dos habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estava procurando matar? Voltando um pouquinho. Lembra que aqui em cima, quando Jesus estava ensinando na festa, ele falou: peraí, se vocês de fato forem filhos de Abraão, por que vocês estão procurando me matar? E aí justamente o povo sabia disso. Peraí, vocês fariseus e mestres da lei, vocês estão querendo matar esse homem. Peraí, não é esse homem que vocês estão procurando matar? Você vê, até o povo sabia, né, que os líderes queriam matar Jesus. Mas enfim, vamos continuar. Versículo 26. Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Você vê que pergunta fantástica. O povo, peraí. Há pouco tempo atrás a galera queria matar esse homem e agora tá aí ele falando abertamente pra todo mundo tá vendo ele, ouvindo ele tá aí de boa. E tipo assim, ninguém tá querendo matar ele. Então, peraí. Então quer dizer que talvez as autoridades achem que ele é o Cristo. Olha que legal. E aqui o interessante é o seguinte. Em Isaías capítulo 42, versículo do 1 ao 4 diz assim: eis o meu servo. Isso é Deus falando a respeito do Messias. Eis o meu servo, a quem sustento. Ou seja, Cristo ele é sustentado por Deus. A quem sustento. O meu escolhido. O meu escolhido. Você vê, Cristo é o escolhido do Pai. O meu escolhido. Em quem tenho prazer, alegria, felicidade. Porém nele o meu espírito. E ele trará justiça às nações. Você vê que coisa. Quando Deus ele fala a respeito de Cristo, do Messias que há de vir, do Messias aguardado, do Messias esperado, de Jesus, ele deixa claro que é ele quem sustenta. Seja bem-vindo em nome de Jesus! Ele deixa claro que é ele quem sustenta Jesus. Ele deixa claro que Jesus é o escolhido dele, do Pai. E o Senhor deixa claro que ele tem prazer em Cristo. E que ele porá o próprio Espírito dele, de Deus, em Cristo. E ele trará a justiça às nações. Você vê que coisa fantástica, né? É Deus falando a respeito de Cristo. De quem vai chegar, do Messias esperado. Seja bem-vindo, Lucas, em nome de Jesus. Isaías capítulo 54, versículo 13 diz assim: e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Você vê que coisa. Até então Israel, ela não tinha, no caso, a lei do Senhor, ela, apesar de ter ali mestres
e escribas e fariseus, o povo ainda não tinha o ensinamento do Senhor. O povo ainda não sabia de fato, não conhecia quem o Senhor é. Conhecia de ouvir falar, mas não de conhecer, de estar perto. E aí que tá. E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz dos teus filhos. Você vê mais um versículo que diz a respeito exatamente disso, que é Deus ensinando, eu também chamo em nome de Jesus, é justamente Deus ensinando aquilo que, o mais importante, a lei dele vindo ao povo. Diz assim, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os farei andar nos meus estatutos, e vocês guardarão os meus juízos, e os praticarão. Você vê, o Senhor ele deixa claro que ele vai dar o Messias. Ele vai dar um coração novo. Ele vai dar um espírito novo. Ele vai arrancar aquele coração de pedra que lá atrás Deus já tinha falado por meio de Abraão, e vai trazer agora um coração de carne. Um coração de fato que é voltado ao Senhor. Um coração que de fato aprende do Senhor. Um coração que não é mais aquele de pedra, daquele coração ruim, aquele coração longe, aquele coração distante que o povo do deserto viveu. Mas sim um coração perto, um coração firme, um coração temente a Deus. E, enfim, é isso que Deus está falando. E além disso, porém o meu espírito em vocês, no povo, e farei andar em meus estatutos, e vocês guardarão os meus juízos e os praticarão. Você vê, o texto inteiro ele sempre fala que Jesus ele vai ser aquele que vai trazer a lei. Ele é aquele, ou ele vai ser aquele, que vai trazer a justiça. Ele é aquele, ou ele vai ser aquele que vai trazer o Espírito do Senhor para o povo. E justamente aí que o povo estava, poxa, peraí, se ontem vocês queriam matar esse homem, e vocês estavam tramando matar esse homem, como é que agora vocês, tipo assim, ele está aí ensinando as mesmas coisas e vocês não fazem nada contra ele? Ou seja, será que vocês aceitaram que de fato ele é o Cristo? Talvez isso tenha acontecido. Vamos continuar. Versículo 27. Seja bem-vinda, Daniele, em nome de Jesus. Versículo 27. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. O que acontece? Isso aqui é um engano terrível. Engano terrível. Pelo fato do povo ter passado 400 anos sem ouvir a Deus, ali entre a antiga e a nova aliança, aquela página em branco ali tem exatamente 400 anos. Assim como o povo ficou 400 anos lá no deserto, sem ouvir, lá no Egito, sem ouvir a Deus. Então, nesses 400 anos que o povo estava sem ouvir a Deus, entre Zacarias e João, justamente ali, nesse espaço de tempo, ali, várias fábulas e vários ensinos errados eles começaram a chegar. E um deles foi o seguinte: acreditava-se que ninguém saberia de onde o Messias iria vir. Ninguém saberia como é que o Messias surgiu. Tipo assim, ninguém sabia quem é o Messias. Ninguém sabia. Então a gente também, se não sabe quem é o Messias, então a gente não sabe de onde é que ele vai vir. E por causa dessa fábula que foi ensinada, o povo também, na época de Cristo, também aprendeu essa fábula. Então eles repetiram essa fábula. Esse grande engano. Não quer dizer que a lei do Senhor não disse de onde o Messias vai vir. Pelo contrário, a lei do Senhor diz onde o Messias vai vir. A gente vai chegar aqui agora. Mas assim, aí a gente aprende uma coisa: o risco de ouvir coisas que estão além da lei do Senhor. A lei do Senhor, ela deixa claro tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é fundamental para a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente começa a ouvir outras coisas, começa a ouvir pessoas, seja quem for, mas fora da lei do Senhor, fora da Bíblia, fora da palavra do Senhor, já foi. A gente vai se enganar, a gente vai cair no engano, a gente vai cair no erro. E foi exatamente o que aconteceu. Eles acreditavam que ninguém sabia de onde o Messias ia vir. Sendo que na lei do Senhor está claro isso de onde o Messias vai vir. Isso é uma profecia que está lá escrita há mais de 2000 anos antes de Jesus vir. Bora lá. A profecia é Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: e profetizando que o Messias nasceria em Belém, diz assim: e tu, Belém de Efrata, pequena demais, para figurar como um grupo de milhares de Judá. Ou seja, você, Belém, é muito pequena,
para você ser considerada como um grande grupo de Judá, como um grande grupo entre as 12 tribos de Israel. Mas, porém, contudo, todavia, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos da antiguidade, desde os dias da própria eternidade. Ou seja, você, Belém, a pequena Belém, que ninguém liga, que ninguém gosta, que ninguém tá nem aí. A pequena Belém que inclusive foi desprezada por muito tempo, e sempre foi desprezada, e até hoje é desprezada. A pequena Belém que falaram, poxa, será que vai vir coisa boa de Belém? Então, essa pequena Belém, dela vai sair alguém que vai reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, aquele que é o Messias vai vir de Belém. Agora você para e pensa e descobre uma coisa incrível. A lei do Senhor deixa claro de onde o Messias vai vir. E deixa claro que vai vir de Belém. Agora, pelo fato das pessoas pararem para ficar ouvindo fábulas e histórias e criações da mente humana, eles acreditavam até ali que ninguém sabia de onde o Messias ia vir. Só que esse engano, ele não foi só da parte dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus, não. Ele veio da parte do... O povo respondeu isso, mas justamente esse engano veio dessa galera. Por quê? Porque eles abandonaram a lei do Senhor. Eles esqueceram da lei do Senhor. Eles esqueceram o que a lei do Senhor é. Então, pelo fato deles não se debruçarem na lei do Senhor e não estarem ali submissos à lei do Senhor, eles simplesmente acreditaram e aceitaram essas fábulas. E é por isso que a gente não pode esquecer da lei do Senhor. Pelo contrário, a lei do Senhor é literalmente tudo que a gente tem. A gente está entre o já e o ainda não. O já começou o Apocalipse, já estamos acontecendo, já está acontecendo. De quando o Espírito Santo, de quando Jesus foi e de quando o Espírito Santo foi derramado, ali já está acontecendo o Apocalipse. Agora ainda não desatou os selos, ainda não tocou as trombetas. Então assim, a gente está nesse período entre o já e o ainda não. Só que a gente não pode esquecer a lei do Senhor. Assim como um banho. Eu sei que algumas pessoas gostam de tomar banho um dia sim, um dia não, até para economizar água, né? Mas assim, o banho que a gente tomou ontem, ele não serve para hoje. E o banho que a gente está tomando hoje, ele não serve para amanhã. Então a lei do Senhor é a mesma coisa. Como ele diz em Zacarias, em Oséias: eis que eu sou o sabão do lavandeiro, e eu lavo o meu povo. A palavra é exatamente isso. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos purifica, é a palavra que limpa quem somos. Vamos continuar. Versículo 27. Mas nós sabemos... esse que é o que a gente acabou de passar aqui. Miqueias, que é justamente a profecia, que diz que de Belém virá aquele que reinará Israel, que vem desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Você vê, Jesus estava falando isso, não era apenas para o povo que estava ali. Jesus estava falando isso para os mestres e fariseus e pessoas eruditas que teoricamente conheciam a lei do Senhor. Agora, como é que pode Jesus chegar para eles e falar assim: vocês não me conhecem. Eu sou verdadeiro e eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Por que Jesus fala isso? Aqui atrás, se eu não me engano, acho que no capítulo 5 ele fala a respeito disso. Se vocês me conhecessem, vocês não iriam querer me matar, pelo contrário. Porque se vocês de fato fossem filhos de Abraão e se vocês servissem, né, a Deus, vocês não iam procurar me matar. Porque eis aqui alguém que é maior que o próprio Abraão. E vamos continuar aqui, porque ele próprio fala a respeito disso. Esse texto de Gálatas é fantástico. Eu gosto muito. Quer dizer assim, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Pra mim tá travando um pouco, não sei se pra vocês tá bom. Espero que esteja bom pra vocês. Tá travando um pouco aqui, mas espero que esteja bom. Vamos continuar. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo que era da vontade do Senhor. Que bom que tá bom. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
a fim de resgatar o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você vê que coisa. Quando chegou no tempo da plenitude, quando chegou no tempo que Deus estabeleceu, quando chegou no tempo que Deus falou, chegou, o tempo é esse. Chegou, o momento é esse, a situação é essa, vai ser aqui. Quando chegou nesse tempo, Deus enviou seu filho. Ele veio assim do nada, pum, caiu. Não, ele veio de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, alguém que veio de Israel, de dentro de Israel, filho de Abraão, que seguia a lei do Senhor. Alguém que estava ali com um propósito muito superior, a fim de resgatar o que estavam sob a lei. A fim de resgatar todos aqueles que estavam vivendo debaixo da lei. Resgatar. Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é fantástico. Deus, ele nos tem não como servos, porque servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Servo não sabe como é que ele vai chegar o amanhã, como é que vai ser o amanhã. Pode ser que o Senhor dele morra e agora. Se o Senhor dele morrer, ele está em uma situação difícil. Mas Deus nos tem como filhos, porque filho sabe o que o pai faz. Filho chega para o pai e fala: pai, eu tô com fome. O pai vai lá e dá o melhor. Pai, eu tô com sede. O pai vai lá e dá o melhor de beber. Filho chega pro pai e fala: pai, eu não quero falar com o senhor agora não, eu quero dormir. E tá beleza, porque ele é pai, ele perdoa. Então assim, nós não estamos com Deus como servos, na condição de servo, mas nós estamos com o Senhor na condição de filhos, porque ele nos adotou por meio de Cristo. Isso é fantástico. Eu acho, abrindo um parêntese aqui, eu acho incrível, mas é que minha imagem aqui tá travada, mas espero que esteja rodando aí. Enfim, eu acho interessante muito essa carta de 1 Pedro, porque Pedro, ele era um homem humilde, um homem do mar, um homem simples, um homem que, apesar de ser judeu, né, ter nascido ali, ele não tinha um conhecimento erudito como o apóstolo Paulo, por exemplo, da lei do Senhor. Pelo contrário, o conhecimento dele era muito rudimentar. Que bom que não está travando. E o que acontece? Em 1 Pedro, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 21, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Você vê que coisa? Vocês sabem que não foi por meio de coisas que se estragam, que se acabam, que se destroem, como prata e ouro, que vocês foram limpos, redimidos, purificados da sua maneira vazia de viver. Que legal. Que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha ou sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nestes tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês está em Deus. A nossa fé, a nossa esperança não está em homem, não está na prata, não está no ouro, não está na nossa capacidade, não está na nossa condição. Mas a nossa fé, a nossa capacidade, a nossa esperança está em Deus, está escondida em Deus. E justamente está escondida em Deus com a garantia do sangue de Cristo. Para e pensa, nós não temos mérito algum. Pelo contrário, nós sequer merecemos alguma coisa. A única coisa que a gente merece é o inferno e acabou. Mas pelo sangue de Cristo, ele garante que nós somos filhos dele. E justamente a nossa esperança e a nossa fé está guardada nele próprio. Porque ele que aceitou o sangue de Cristo. O sangue de Cristo está com ele. Mas está com ele a nosso favor. Assim como o sumo sacerdote lá atrás, ele precisava. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, o povo passava 10 dias de jejum e no 10º dia entrava ali o sumo sacerdote com sangue nas mãos do cordeiro para poder apresentar a favor do povo. Assim como isso acontecia nesse dia,
E ali Deus olhava para o sangue nas mãos do sumo sacerdote e falava: vai haver paz em Israel. Assim como isso acontece, mas como o apóstolo Paulo fala, se a antiga aliança, que era feita de pau e pedra, era suficiente para encobrir o pecado, imagina agora a nova e eterna aliança, feita com sangue preciosíssimo de Cristo. Ela é suficiente não só para encobrir o pecado, mas para nos redimir e nos transformarmos filhos do próprio Deus. Essa é a nova e eterna aliança. E justamente a aliança que hoje nós estamos debaixo. Não mais a aliança temporal, digamos assim, mas sim a aliança eterna. A aliança que essa não vai se desfazer nunca, pelo contrário. Eternamente estaremos debaixo dessa aliança, para a honra e glória do Pai. Vamos continuar. E também no capítulo 6 de João, que é fantástico como o Espírito Santo usa ele para expor a sabedoria do Senhor. João, um simples homem pescador, um homem que viveu no mar e que era extremamente simples. Olha o que ele fala através do Espírito Santo. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade. Isso aqui ele está escrevendo o que Jesus falou. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Cristo não estava aqui cumprindo a vontade dele. Ele não estava aqui cumprindo aquilo que vinha da cabeça dele ou aquilo que as pessoas achavam, não. Ele estava aqui cumprindo a vontade daquele que enviou ele. Aquele que garante a nossa salvação e a nossa adoção por meio dele próprio. É isso que Cristo veio fazer. E essa nova e eterna aliança. Versículo 29 diz assim: mas eu o conheço porque veio da parte dele e ele me enviou. Você vê, Cristo, ele não precisaria, nem ele, nem o Pai precisaria dar o porquê das coisas. Deus é soberano e bom e perfeito. Então se ele fala que é e acabou. Não tem o que a gente questionar. Agora, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que além dele nos falar o que é, ele dá o porquê daquilo. Mas eu conheço porque veio da parte dele e ele me enviou. Por que veio da parte dele? Ele dá o porquê também do negócio. Isso é fantástico. Esse é o Rei da Glória, literalmente humilde. Humilde ao ponto de nos dar o porquê a nós, meras almas viventes, dependentes da graça dele. Enfim. E sim, abrindo um parêntese aqui, a gente, às vezes, as pessoas acabam levantando tanta vaidade, tanto ego, sabe? Para poder conversar com as outras. Mas o Rei da Glória, ele era manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar quem Cristo é. Para, no mínimo, a gente tentar ser como ele é. No mínimo. Vamos continuar. Versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Isso aqui é fantástico. Às vezes a gente acha que é possível alguém tirar a vida de alguém. No caso, sua vida. Meu Deus, você pode estar assim pensando, meu Deus, é possível alguém tirar a sua vida e tal. Eu vou te falar, eu te falo uma coisa e te garanto uma coisa. Não é possível ninguém tirar a sua vida. Ninguém. E também não é possível nenhum médico ou qualquer outra coisa aumentar que seja 1 segundo a mais de vida. Os olhos do Senhor te viram quando em secreto ainda você foi criado ou foi criada. E justamente os seus dias foram contados um por um. E todos escritos no livro do Senhor. Então assim, se já foi escrito no livro do Senhor, não tem como alguém tirar, ir lá e rasgar uma página. Ou melhor, não tem como alguém acrescentar. Então assim, você vai viver exatamente o tempo exato que Deus estabeleceu.
Ponto. Isso é fantástico, porque Deus mostra a soberania dele o tempo inteiro. E não para. Vamos continuar. Versículo 31. E outra coisa. Mas ninguém lhe expôs as mãos. Deus, ele é soberano. O tempo inteiro. Todo poder, autoridade, ou seja o que for, que foi constituído debaixo desse céu, em cima dessa terra ou em qualquer outro lugar, Deus está acima de tudo. Ele é soberano. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, ele é soberano. Às vezes as pessoas acham, só abrindo um parêntese, que Satanás é o inimigo de Deus. É a dualidade. Tipo assim, é Deus bom e Satanás mal. E tem essa luta entre Deus e Satanás. Gente, se Deus quisesse acabar com Satanás, ele faria assim, ó. Acabou. Se ele quisesse acabar com o mal, seria assim, ó. Acabou. Mas isso vai acontecer. Não é agora. Agora a gente está literalmente em um teste. Em uma fase muito curta. Não abrir e fechar de olhos. A gente está nesse período. É como se a gente estivesse vivendo um sonho. Só isso. Nós, de fato, não estamos aqui. Isso aqui é só um período. Aqueles que, de fato, são os filhos do Senhor, eles já estão diante do Senhor. Glorificando ao Pai por quem Ele é. Mas a gente está aqui nesse período curto. Para sermos testados e aprovados pelo Senhor. Aperfeiçoados. Até o dia de Cristo Jesus em nossa vida. Só por isso. Mas entenda, Ele é soberano. Mas tem um governo tal, mas tem não sei quem, mas tem a lei não sei o que. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não importa. Ele é soberano. Não existe capacidade dele perder a soberania dele. Então, ninguém vai pôr a mão em você, por exemplo, se não for da vontade dele de alguma maneira. Enfim, vamos continuar. Ele é soberano, é o que importa. Versículo 31. Assim mesmo, muitos dentre as multidões creram e diziam: quando Cristo vier, fará sinais miraculosos. Sinais miraculosos do que este homem fez? Fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Você vê que coisa. Como é que essa multidão sabia que Jesus faria sinais miraculosos? Como é que essa multidão sabia que o Cristo, quando viesse, faria sinais miraculosos? A lei do Senhor. A lei do Senhor já fala sobre isso. Não fábulas de homens, não fábulas de pessoas ali que criaram quando simplesmente Deus estava sem falar com a humanidade. Não. Mas Deus falou que quando o Messias viesse, ele ia trazer sinais miraculosos. E quais são eles? Vamos lá. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos serão desimpedidos. O coxo saltará como um servo, e a língua dos mudos gritará de alegria. Olha que coisa maravilhosa. É cego vendo, é mudo, é surdo ouvindo, é coxo saltando, é mudo falando. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque chegará o tempo. O tempo ali que Deus está revelando quem Ele é. Está revelando seu Filho para a humanidade. Chegará esse tempo. E olha que coisa fantástica. Mas não para aí não. Em Êxodo capítulo 4, versículo 17, diz assim: e tome este bastão na mão, e com ele você fará sinais miraculosos. Isso aqui foi um diálogo entre Moisés e Deus. O que acontece? Moisés, você vê que coisa fantástica. Qual foi o maior, digamos assim, na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento? O maior no Antigo Testamento foi Moisés. Por que Moisés? Moisés, ele viu a Deus. E via a Deus e conversava com Deus face a face. E ele e Deus, eles trocavam muita ideia. E justamente a coisa mais absurda que já aconteceu foi justamente o homem ver a Deus e não morrer. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus deixou Moisés ver as costas dele. E o que acontece? Olha que coisa fantástica. Esse foi talvez o maior sinal da Antiga Aliança. Só que o sinal infinitamente maior é a gente ter acesso à lei do Senhor, à sabedoria do Senhor e à redenção dele. E literalmente não sermos consumados. Quando a gente olha para o sol, aquela luz do sol, ela pode até, se a gente ficar olhando muito tempo, ela pode até nos cegar. Agora, as pessoas que estavam ali podiam ver
Jesus. E podiam questionar, e podiam querer até matar Jesus, como aconteceu. E simplesmente o Senhor deixou. Porque fazia parte do plano do Senhor. Então, isso é fantástico, porque Cristo ali, ele estava mostrando que a sua soberania ela é muito além. E esse sinal miraculoso que Moisés fez era quase nada se comparado com aquilo que Deus tinha realizado através de Jesus. Vamos para o próximo versículo, próximo capítulo. Para mim tá travando bastante a tela. Tá rodando normal aí? Vamos lá. Isaías capítulo 29, versículo 18. Diz assim: naqueles dias os surdos ouvirão a palavra do livro da lei do Senhor. E não mais em trevas andarão, e os olhos dos cegos tornarão a ver. Você vê que coisa? Naqueles dias os surdos ouvirão a palavra do livro. Ou seja, o evangelho vai ser pregado. E as pessoas surdas de fato também vão ouvir. Então, Deus está deixando claro que vai chegar coisas extraordinárias. Coisas muito além. Por favor, quem estiver online aqui, me fala se está pegando normal. Porque aqui pra mim tá travada. Mas me fala se está pegando normal, por favor. Deus está deixando claro, olha, sinais miraculosos vão acontecer. O evangelho vai ser pregado. Pessoas perdidas, pessoas distantes, pessoas longe vão ter ali a luz, o evangelho. Assim também como diz Isaías 42, versículos 6 e 7. Diz assim: eu, Senhor, te chamei em justiça. Tomei-a pela mão. Te guardei e te dei por aliança. Que bom que tá pegando, graças a Deus. E te dei por aliança do povo, e luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e dos cárceres aqueles que fazem trevas, que jazem em trevas. Seja bem-vindo ao MS Construção Civil, em nome de Jesus. E o que acontece? Você vê, eu te chamei à justiça. É Deus quem chama, é Deus que levanta, é Deus quem faz acontecer. E peguei vocês pela mão. Você vê, é Deus quem vai atrás do pecador. É Deus quem vai atrás de nós que estamos precisando da graça dele. Não somos nós que vamos até ele, é ele que vai atrás de nós e nos pega pela mão. Te guardei e te dei por aliança do povo e luz para as nações. Aqui no caso ele já está falando claramente de Cristo. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere aqueles que jazem em trevas. Ou seja, olha o que Cristo tem feito. Olha o que está escrito. Isso em Isaías. Há o quê? Há 3.000 anos antes de Cristo. Há 2.000 anos antes de Cristo. Vai cego ver. Pessoas cativas serem soltas. E aqueles que estavam mortos vão passar a ter vida. Olha que coisa fantástica. Vamos continuar. Também em Isaías capítulo 53. E só abrindo um parênteses. É por isso que Isaías é chamado de o profeta messiânico. Porque parece que Isaías até estava olhando Jesus ali e estava falando quem Jesus é. Porque assim, é fantástico realmente a descrição que Isaías dá de Jesus. Em uma distância de 2.000 anos. Enfim, vamos continuar. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não é uma dúvida, não é um porquê, não é um talvez, não. É certamente. Acabou, já é certo, isso é absoluto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus aflito e afligido, mas ele transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Você vê coisa fantástica. Ele garantiu, certamente, ele tomou as nossas enfermidades, as nossas doenças. Não é uma dúvida, não é porque talvez, não, ele tomou sobre ele. Aí você fala, poxa, se ele tomou sobre ele as nossas doenças, por que
fulano, ou até eu mesmo tenho certa doença. Aí que tá. Justamente a palavra pecado e a palavra doença, elas são iguais praticamente. Elas têm a mesma raiz semântica no hebraico. E justamente lá em Gênesis que vem essa palavra, essa raiz semântica da palavra doença. E aí que tá o negócio. Isso que é fantástico. Porque quando Isaías ele escreve exatamente isso, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e justamente por causa das suas pisaduras, por causa das suas feridas, nós somos sarados. Ele está escrevendo exatamente por causa da queda do homem. O homem, a queda do homem, aquela queda criou as doenças. Se o homem não tivesse caído, não ia existir doença. Seja bem-vindo, Bispeta, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Bispo Emerson, em nome de Jesus. E o que acontece? Por causa da queda ali do homem, por causa daquele pecado do homem, por causa daquilo que a doença veio. Mas antes não existia doença, antes não existia dor, antes não existia sede, antes não existia fome, não existia nada disso. E quando Isaías ele escreve isso, ele justamente está se referindo diretamente a Gênesis, a queda do homem. Então, é isso que o Senhor está falando. Olha, ele tomou sobre si essa queda. A queda do homem ele levou sobre si. A queda do homem ele carregou. A queda do homem ele foi lá e puxou com toda a força essa queda, esse poço que o homem entrou, essa distância que o homem entrou, esse buraco que o homem entrou. Ele foi lá, pegou o homem no mais profundo e arrancou o homem de lá. É isso que Isaías está falando. É sobre essa doença que Isaías está se referindo. É sobre essa doença que Isaías está deixando claro. Só abrindo parêntese. Pode ser a doença física? Claro, sem problema. Porque Cristo, ele cura mesmo. Ele sara mesmo. Ele curou vários e... Jesus é saúde. Mas não quer dizer que o que Isaías escreveu, ele estava se referindo a doenças físicas. E justamente o que adianta a pessoa ser sarada, ser curada, sua carne física, ir para o inferno? Não adianta nada. Agora, a cura que Jesus tem, ela é eterna. Ainda que morto você passe a viver. E ainda que tire sua vida aqui, não tem problema. Eternamente você vai dar com o Pai. Então tá ótimo. Vamos continuar. Isaías capítulo 61, versículo 2, Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que coisa linda, o ano da graça do Senhor. Isaías até ali o capítulo mais ou menos 47, 48, é só destruição, é só miséria, é só buraco, é só o homem colhendo aquilo que ele plantou, que é a distância de Deus. Israel estava perdido, Israel estava destruído, Israel estava com outros deuses, Israel esqueceu da lei do Senhor, Israel estava completamente contaminada. Até o capítulo 47, 48, por aí, Deus ele deixa claro: Israel, porque vocês me deixaram, vocês vão colher. Israel, porque vocês pecaram, vocês vão colher. Israel, eu não queria que vocês estivessem sofrendo isso, mas vocês vão sofrer porque vocês me abandonaram. Israel, como eu queria que vocês ainda estivessem comigo. Porque se vocês estivessem comigo, nada disso ia acontecer. E é justamente Isaías falando a respeito ali do cerco que ia acontecer, é falando ali do exílio que vai acontecer, é falando de coisas terríveis que vão acontecer. Mas justamente no capítulo 50, 51 pra frente, ele já começa a falar do Messias, da redenção, da salvação, de Deus salvando seus filhos, de Deus salvando a humanidade, de Deus entrando no poço mais profundo do inferno, que é essa terra, e nos arrancando daqui, nos levando pro reino do seu Filho amado. É justamente a mudança de pecadores malditos que estavam condenados para o inferno, voltando para casa. Porque essa é a missão. Jesus veio para cá para nos salvar. E aqui é exatamente isso que Isaías está escrevendo aí. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. O que nós temos de riqueza? O que nós temos de bom? Se Deus considera as mais altas riquezas dessa terra como um trapo de imundícia, então o que a gente tem de bom? Você acha que você é rico? Não é.
Porque Deus não considera isso como riqueza. Boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Olha, o evangelho, quando ele chega até nós, ele tem duas finalidades. A primeira é fazer com que o pecador ele venha se arrepender e volte ao Pai. Amém? Glória a Deus. E a segunda é fazer com que sirva de testemunho para que quando ele vier a sofrer o julgamento eterno, ele não possa dizer, eu não tive a oportunidade de ouvir o evangelho. Pelo contrário, você teve sim. Você teve naquele dia, hoje, dia 8/8 de 2023, às 13h44, você teve a oportunidade de ouvir o evangelho. Você não ouviu porque você não quis. E esse julgamento ele vai ser eterno, é o julgamento feito pelo Senhor. Então, se hoje ainda a gente tem a oportunidade de ter o evangelho, a gente tem que buscar. Porque vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais condição. Enfim, eu não vou entrar nessas questões agora, mas hoje ainda é possível. Então vamos buscar. Anunciar a liberdade aos cativos. Olha, por mais que a gente diga que a gente é livre, nós somos cativos da morte. Como assim? A gente vai morrer. Programado para morrer nós somos. De quando a gente nasce, a gente já está condenado para morrer. Não tem essa. Eu fiz isso, fiz aquilo. Não importa. Não importa quem você foi. Você vai morrer. E acabou. Mas aí que tá. Por causa da nossa fé em Cristo, o negócio muda. Porque a missão de Cristo é essa. Qual é a missão de Cristo? Anunciar a liberdade aos cativos. Libertação das trevas aos prisioneiros. Nós éramos prisioneiros da morte. Porque morreu, acabou. Não teria salvação para nós. Mas Cristo veio para mudar o jogo. Para mudar o nosso futuro. Para proclamar o ano da graça do Senhor. É onde a gente está. Depois que Cristo voltou e o Espírito Santo foi derramado a nós, justamente foi nos dado graça. A gente está nesse período, não mais no período da lei. Antigamente, se o homem ele fosse pego, né, ali com a mulher, e não fosse só mulher, ele seria morto. Antigamente, se o homem ele fosse pego roubando, tirando algo de alguém, ele seria morto. Porque a lei é essa, olho por olho, dente por dente, acabou. Hoje, o negócio está pior. Por que está pior? Porque Cristo falou assim, se você olhou para a mulher que não é sua, se você olhou para a mulher que não é sua e você teve vontade de ter alguma coisa com ela, você já adulterou com ela. Se você olhou para a coisa do seu irmão e você teve vontade de pegar, você já roubou. Se você teve raiva do outro, se você teve chateação com o outro e você quis que o outro fosse para outra dimensão, você já matou ele. Então, hoje, o negócio está muito pior. Como assim pior? Porque o Senhor, ele examina o nosso coração. Só que ao mesmo tempo é o oposto. Porque ao mesmo tempo o Espírito Santo, ele pode viver em nós. Porque antes o Espírito Santo ele estava sobre nós. Hoje o Espírito Santo ele mora dentro de nós. É Emmanuel, é Deus dentro do homem. É Deus habitando dentro de nós. E por que isso é melhor? Porque aí que tá. Tudo a gente joga lá pra Deus. Deus, eu quis matar mesmo, eu quis roubar mesmo, eu quis fazer o que não presta, eu sou ruim, eu sou mau, eu sou miserável, eu preciso do Senhor urgentemente. Me perdoa pelos meus pecados em nome de Jesus. Às vezes, abrindo um parênteses, a gente pode assim, poxa, aquele irmão ali é uma bênção, né, e tal, homem de Deus, mulher de Deus e tal. Eu digo, eu sou o pior dos pecadores em nome de Jesus, eu garanto. Porque eu sei quais são os meus pecados. Só eu sei, só eu e Deus sabemos. Então assim, por isso que eu deixo claro, não existe ninguém melhor ou pior, tá todo mundo na mesma situação. Todos nós precisamos de Cristo e acabou, não tem salvação. Mas o meu pecado ele é maior e tal. Pode ser que o seu pecado ele seja mais visível. Ou seja, um pecado que as pessoas possam ver mais e tal. Mas pode ser que o meu pecado ele seja mais oculto e tal. Só quem vê é Deus. Mas não importa. Você, como eu, como qualquer outra pessoa, todos nós precisamos de Jesus. Porque nós caímos por causa de Adão. E a única chance de salvação que a gente tem é com Cristo agora. Então assim, não existe outra salvação, não existe outra solução. E foi para isso que Cristo veio. Para anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas
aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. É o que a gente está vivendo, a graça do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Deus vai vir se vingar do sangue inocente que foi derramado. Desde Adão lá atrás, o sangue foi derramado. A terra está clamando. Se você que é mal, se eu que sou mal, nós ficamos chateados, nós ficamos com raiva quando a gente vê um inocente sofrer, quando a gente vê um animal sofrer, quando a gente vê um idoso sofrer. Se nós ficamos chateados, imagina Deus. Então, se nós temos a capacidade de ficarmos chateados quando a gente vê injustiça, quando a gente vê a maldade, quando a gente vê a destruição, quando a gente vê um homem fazendo mal, imagina Deus, que vê tudo e o tempo inteiro. Então, a vingança de Deus vai vir, não tem como a gente escapar. A única maneira para a gente ter a salvação justamente é através de Cristo. Porque só Ele vai chegar lá diante do tribunal e mostrar: pai, tá vendo esse furo aqui nessa mão e nessa aqui também? Ó, foi por causa dele, pai. Foi por causa dele. Ó, foi por causa dele, foi por causa dela. Foi por eles que eu tô com esse furo aqui na mão. Para que a tua condenação não venha sobre eles. Então, o juízo já tá feito. Essa terra já está condenada. Esse sistema, essa Babilônia aqui, esse tempo aqui, acabou. Satanás sabe que o dia dele já chegou, já está decretado. Nós ainda estamos no 6º dia da criação. E a gente a qualquer momento pode literalmente entrar no 7º. Nós estamos caminhando para isso. E quando o 7º dia chegar, já foi. É a eternidade. Quem estava com Cristo vai continuar, vai permanecer pela graça. Mas quem não está, não vai haver mais salvação. Então essa é a única oportunidade que a gente tem para consolar os que andam tristes. Gente, como é que a gente anda feliz no meio de tanta coisa ruim? Não importa. A gente olha para Cristo. Porque Cristo aqui nos consola. O apóstolo Paulo, ele diz: apesar das nossas leves tribulações, somos muito mais. Deus o Todo-Poderoso é isso, glória a Deus. É isso. E o apóstolo Paulo diz: apesar das nossas leves tribulações, somos muito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. Então, assim, o que era leve tribulação para o apóstolo Paulo? Era literalmente cristãos que não tinham casa, que não tinham nem direito a ter roupa. Cristãos que, quando o Império Romano, ele, no caso, recebia alguma acusação, digamos assim, o guarda chegava assim: guarda, olha, tem um cara ali que está sendo espancado. E o guarda chegava lá, né, para cuidar ali da segurança das pessoas. E quando chegava lá, ele via: pô, peraí, esse cara que está sendo espancado é um cristão. Então, deixa lá, a gente não pode fazer nada. Pessoas cristãos que eram amarrados e eram queimados como tocha viva. Cristãos que foram torturados até a morte. Cristãos que foram literalmente jogados a arenas cheias de animais. E o apóstolo Paulo, apesar de todo esse cenário, ele falava: apesar das nossas leves tribulações, somos muito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. Então, assim, gente, é Ele que nos consola. É Ele que é o nosso alvo. Como o apóstolo Paulo diz, o autor e o consumador da nossa fé. É a Ele que a gente está andando. E é Ele que está transformando em nós o que ele vai falar aqui na frente: rios de água viva. Vamos continuar. Tem uma profecia também em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz assim: alegre-se, cidade de Sião, exulte, fique feliz, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho. Jumentinho, cria de jumenta. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. É justamente o Senhor falando a Zacarias, olha, falando ao povo: olha, presta atenção, o Messias, ele tá vindo. Zacarias foi o último livro, ali antes dos 400 anos. Olha, presta atenção, se alegre, fique feliz, se contente, porque o Messias está vindo. O seu rei vem a você, justo e vitorioso. Jesus, lá na cruz, é justamente a fé que Deus perdeu na humanidade. Reis fracassaram, juízes fracassaram, sacerdotes fracassaram. Homens que o próprio Deus falou, homens justos, homens santos como Jó, fracassaram.
O homem não tem como acertar. O próprio Adão, que nunca, antes dele cair, ele não tinha conhecido o pecado, aqui na terra pelo menos, ele caiu. Então, se o próprio Adão, que via Deus face a face, que era revestido de glória, se o próprio Adão caiu, quem somos nós pra gente se manter em pé? É que Cristo faz? Tudo bem, eu próprio vou lá. E eu vou mostrar à humanidade que eu não tenho mais fé nela. Mas, através do que eu fiz, toda a humanidade tem direito de se salvar e ser meus filhos. Não servos, mas filhos. E é justamente o que Zacarias fala. Olha, se alegre, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem, justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho. Porque é tão interessante, tão incrível, tão fantástico essa história de montado no jumentinho. Grandes homens, Gengis Khan, da cultura mongol, Alexandre o Grande, aquele cara de Cartago, Alexandre da Macedônia, enfim, eu não vou falar nome de grandes aqui, grandes imperadores. Esses caras todos, eles têm bustos, eles têm estátuas, e geralmente, há quadros inclusive, e geralmente eles estão montados em cima de um cavalo árabe, machador, manga larga, um cavalo terrível, um cavalo que ele não tem medo da guerra, pelo contrário, é um cavalo de guerra. Antigamente, um cavalo ele era tido como um tanque de guerra. E justamente Jesus ele veio humilde, manso, justo e vitorioso, montado no jumentinho, filho de jumenta. Porque isso é incrível. O jumento, pra quem não sabe, ele não é um animal de guerra, ele é um animal de trabalho. Ele é um animal que, se ele empacar ali, se ele parar ali, ninguém tira. Pode bater, pode empurrar, pode dar comida, ele não vai sair. Se o jumento empacar, ele não sai dali. E quando Jesus ele fala que ele vai vir, que ele veio montado em um jumentinho, ele está deixando claro, olha, a minha vitória não é pela capacidade física dos meus braços, ou não é pela capacidade física da humanidade, digamos assim, não. A minha vitória é porque eu estou cumprindo aquilo que é a minha missão. Eu já vim justo e vitorioso. Eu já vim. Eu já sou. Nós não somos, nós estamos. Quem é Deus. Ele é. Nós estamos. Mas ele é justo e vitorioso. Montado no jumentinho. Ou seja, até os instrumentos dessa terra, eles são falhos. Até os instrumentos dessa terra, eles podem empacar. Até os instrumentos dessa terra... Gente, talvez o maior erro da história da humanidade foi tentar massacrar o evangelho. Foi tentar massacrar as pessoas que pregavam o evangelho. Porque quanto mais massacra, quanto mais destrói, quanto mais mata, quanto mais faz o pior, não tem problema. O evangelho não depende de mim ou de você para ele crescer. Não. O evangelho vem do Pai. E se os homens calarem a boca, não tem problema. As pedras clamarão. Então o evangelho sempre vai crescer, haja o que houver. Ah, mas tem perseguição, tem governo, tem imperador, não importa. O evangelho sempre vai crescer, porque é Deus se revelando à humanidade, é Deus se revelando à sua criação, é Deus se revelando aos seus eleitos. E se o evangelho chega até você e faz seu coração arder, e seu coração arde, assim como foi ali no caminho de Emaús, acredite, o Senhor habita em você e está trabalhando em você. Para justamente você morrer, e quando morrer, você abrir os olhos, você está diante do trono branco, glorificando ao Pai. Então, tenha fé, porque nosso rei, ele não é um rei que depende da humanidade, pelo contrário, ele é o rei que fez todas as coisas, inclusive a humanidade. E ele vem manso, vitorioso, humilde, montado no jumentinho. Vamos continuar. Versículo 32 diz assim: os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. O quê? Essas coisas que estavam sendo discutidas, né? Pô, peraí. Quem Jesus é? Disseram que ele vai fazer milagres. Não sei. Ele fez milagres. Ah, mas disseram que ninguém vai saber de onde ele veio. Mas peraí. Essa história de que ninguém vai saber de onde ele veio, isso está errado. Porque está escrito em... Qual foi mesmo o texto que a gente pegou aqui? Está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz que não.
que vai vir de Belém Efrata, a pequena demais, entre os milhares de Judá. De ti será aquele que vai reinar em Israel. Aquele que vem, cujas origens são desde os tempos da antiguidade, desde os dias da eternidade. Ou seja, então não, esse negócio de que ninguém sabia de onde ele veio e tal, não, isso aí é história que foi criada. Então sim, sabia sim de onde ele veio. Sabia sim que ele ia vir de Belém. Beleza, mas peraí. Não, mas falaram que ele vai fazer muitos milagres. Tá, beleza. Mas Jesus tem feito, né? Tem gente aí que era cego e tá vendo, tem gente que era surda e tá ouvindo, tem gente que não podia falar e tá falando. Então realmente que no mínimo esse tal desse Jesus é diferente. No mínimo. Vamos continuar. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas no templo para o prenderem. Você vê que coisa legal, né? Ao invés dos fariseus chegarem para Jesus e falar: vem cá, Jesus, essa história aí de cego vendo, mudo ouvindo, o evangelho sendo pregado e tal, isso é real mesmo? Não, chama, bora prender o cara. Que legal, que bacana, né? Que interessante. E foi exatamente o que aconteceu aí durante a história toda. A história toda, os cristãos sempre foram perseguidos, sempre foram torturados, mortos, e quanto mais faziam isso, mais o evangelho crescia. E é isso, porque não depende do homem para o evangelho crescer. Mas vamos continuar. Disse-lhe Jesus: estou com vocês por apenas um pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Ou seja, eu estou com vocês aqui agora, mas logo eu vou sair daqui. Não vou continuar aqui não, viu? É coisa rápida. É papum. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Vixe, parece que caiu aqui. Se alguém puder, que estiver aqui online, puder falar se ainda está funcionando, eu agradeço em nome de Jesus. Enfim, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Você vê coisa legal, né? Jesus está deixando claro: olha, eu estou com vocês agora, mas não vou mais estar. Vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. E eu estou com vocês nesse momento, mas vocês vão me querer, mas vocês não vão me conseguir. Ele está já anunciando sua morte e a sua ida. Vamos continuar. Versículo 35. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Ou seja, os judeus estavam assim pensando: poxa, onde é que esse homem quer ir? Se ele quer ir para um lugar que ninguém vai achar, que a gente vai querer achar ele não vai ser achado. Tipo assim, acho difícil, porque assim, nós estamos espalhados entre todos. Esse termo aqui, espalhados entre os gregos, essa palavra aqui, grego, ela justamente tem a mesma, ela do grego que vem a palavrinha gentil. Então assim, tanto grego quanto gentil é um sinônimo. São pessoas que não são judeus. Todo aquele que não é judeu é um grego, que por sua vez é um gentil. E o que acontece? Ele está falando assim: olha, nós, judeus, estamos espalhados entre todos os povos. Nós estamos aqui e tal, mas não tem para onde você... Não tem lugar para onde você vá que a gente não ache você. Basicamente é isso que ele está falando. E justamente ele está dizendo... e onde é que ele está indo entre os gregos que vai ensinar? Tipo assim, não tem lugar que você possa se esconder de nós, digamos assim. O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E vocês não poderão ir ao lugar onde eu estarei. Você vê coisa legal, né? Eles estão ainda presos aí. Poxa, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Ele diz que agora tá, e daqui a pouco não vai estar mais. Que ele vai para algum lugar onde ninguém sabe onde é. Eu não estou entendendo nada. Mas que lugar é esse? Eles já começaram a pensar um pouquinho. Saíram um pouquinho do conhecimento e passaram a entrar na sabedoria do Senhor. Pena que essa sabedoria do Senhor, ela não pode ter sido... Ainda não foi revelada de forma plena. Mas para quê? Porque se tivesse sido revelada de forma plena, nós hoje não teríamos acesso ao Pai. Porque
o evangelho seria guardado apenas para eles. Mas não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor justamente é que o evangelho fosse para todo aquele que nele crê. Vamos continuar. O que ele quis dizer? Versículo 37. No último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E você vê que coisa fantástica. Versículo 39 diz: ele estava se referindo ao Espírito Santo, Espírito da promessa, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, Jesus está deixando claro: perdoa. Você quer o Espírito Santo? Vem a mim. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vem para mim. Você quer ser filho do Pai? Vem para mim. Seja bem-vindo, Dom Freitas, em nome de Jesus. Você quer justamente que rios de água viva fluam através de você? Vem a mim. É o que ele está fazendo. E justamente, mais tarde ele seja glorificado. Versículo 40. Ouvindo as palavras, alguns desses povos disseram: certamente este é um profeta. Opa, que legal. Que bacana. Agora a gente tem a certeza que ele é um profeta. Outros já disseram: ele é o Cristo. Você vê que legal. Alguns falaram: não, peraí, esse cara realmente ele é extraordinário, ele é um profeta. Outros falam: não, ele é o Cristo. Esse cara é o Cristo. E outros ainda perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Ou seja, mais uma vez aquela questão do texto, né? Um terço achou que era um profeta apenas, nada mais. Outro terço achou que não, realmente ele é o Cristo. E outro terço falou que nada, ele nem pode ter vindo da Galileia. Tipo assim, como pode o Cristo ter vindo da Galileia? Mas espera aí, a gente sabe que em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que ele vai vir justamente dali. Como é que pode, então? Sabe, é o mundo que a gente vive. Uma parte do mundo vai crer no Evangelho e vai aceitar que Cristo é o Senhor e Salvador e acabou. Outra parte vai ficar assim: poxa, será que é? Será que não é? Não sei. Aquela parte meio morna, assim, talvez não seja, beleza. E outra parte vai falar: que nada, rapaz, isso é conversa, deixa lá, bora viver a vida, bora viver em paz. O que Satanás quer não é que você deixe de crer no Messias, deixe de crer em Jesus, não. Ele só quer te entreter. Ele só quer que você perca tempo com coisas dessa vida, coisas desse mundo, coisas dessa terra. Só isso. Porque se você perder tempo com coisas dessa vida, coisas desse mundo, coisas dessa terra, você não vai ter tempo para Deus. E se você não tiver tempo para Deus, ele não vai trabalhar dentro de você à medida que você precisa de fato. E aí tudo bem. Ué, pelo amor é pela dor, se de fato é da vontade dele te salvar, acredite. Você vai ser salvo. Tem duas formas, né? É melhor ser pelo amor. Mas se você de fato é eleito do Senhor, fique em paz. E Deus tem misericórdia da sua vida, porque Ele vai trabalhar na sua vida. Assim como está trabalhando na minha também, né? E todo mundo. Então vamos pelo amor. É melhor. Pelo amor é melhor do que pela dor. Ok? Vamos lá. Versículo 42. A Escritura não diz que o Cristo virá da cidade de Belém, onde viveu Davi? Mas peraí, diz isso e ele veio de lá. Não tem aqui nem o que questionar. A Escritura diz que ele vai vir da descendência de Davi e que ele vai vir de Belém. Sim, a Escritura diz isso. Mas, peraí, vocês, mesmo entendendo isso, vocês não estão querendo aceitar. Mas é isso, né? Um terço creu, outro terço duvidou, ficou: não, ele é um profeta. Messias não, ele é um profeta. E outro terço falou que nada, isso é só história, tá tudo certo. E o mundo continua sendo dividido assim. Aqueles que creem de verdade, aqueles que, mais ou menos, eu gosto, tipo assim, acho legal e tal, acho bacana. E aqueles que nada, rapaz, tem coisa melhor, isso é tudo história. Depois que morrer a gente descobre. É isso aí, né? Enfim, cada um. Enfim, assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos. É isso.
Jesus realmente ele veio para mudar esse mundo. Ele veio para transformar tudo, como ele fez e transformou e mudou. Até o calendário da gente foi mudado por ele. Independente de você crer ou não, ou independente de até você crer, mas não que de fato ele é a única salvação, digamos assim, tudo bem. O importante é realmente você estar exposto a ele. Porque na medida do tempo ele vai trabalhar em você. E tudo bem. O que importa é que ele tem feito a boa obra. Enfim, gente, aqui terminamos mais esse capítulo fantástico. A história que mudou a humanidade e que, independente de mim, independente de você, independente de quem conhecemos, vai continuar mudando a humanidade. A gente hoje tem a oportunidade de conhecer e eu acho interessante a gente conhecer porque vai chegar um momento que não vamos ter mais essa oportunidade. O mundo, né? Não o mundo nesse sentido, mas a gente não vai ter mais esse momento de vida. Nossa vida ela vai esvair. E enfim, próximo capítulo é a incredulidade dos líderes judeus. Justamente aí Jesus ele já vai começar a ser mais, digamos assim, vão tentar apertar mais Jesus, digamos assim, os líderes. E o negócio vai começar agora a ficar bem interessante. E essa é a história que mudou o mundo, gente. Obrigado por você ter chegado até aqui. Sabe, tá acompanhando essa história. Obrigado. Se você tá começando hoje, tipo assim, volta aqui pra trás, aqui, a gente tem uma playlist aqui do comecinho até agora. E se Deus quiser, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai continuar. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve, porque quando você estiver inscrito aqui, e tiver a live e tal, vai aparecer pra você a notificação. Fala, olha, tá tendo live agora. Aí é massa que você pode entrar aqui também e ajudar aqui, botar a lei do Senhor nessa terra, trazer a lei do Senhor sobre essa terra. E é isso. Só bora que Deus é bom, que importa. E é isso aí. Ótimo dia, meu povo. Quer dizer, ótima tarde, né? Em nome de Jesus. E só bora que Deus é bom, que importa.